E tivemos um confronto bem interessante pela Série A italiana, onde se enfrentaram Fiorentina e Milan. A equipe rubro-negra não estava em sua melhor forma, cometendo erros individuais e coletivos. E como tudo isso aconteceu, é o que você vê agora. A Fiorentina recebeu o sexto colocado Milan, que vinha de derrota em sua última partida pela Champions League contra o Bayer Leverkusen, onde perdeu por 1-0. O Milan não apresentou boas jogadas contra o sistema defensivo da Fiorentina. Alguns jogadores erraram muitos lances, como é o caso de Álvaro Morata. E como as equipes entraram em campo para essa partida? E assim as equipes entraram em campo. A Fiorentina em um 4-2-3-1, mas que na prática era um 4-4-2. E o Milan em seu 4-4-2, que na prática se tornava mais um 4-4-1-1, com o Morata recuando. E como a equipe de Paulo Fonseca decidiu atacar o seu adversário? Vamos conferir. As jogadas mais tentadas pelo Milan foram os cruzamentos e lançamentos em profundidade. Em certos momentos, o Milan encontrava muito espaço na inversão para fazer os cruzamentos, mas pecava na execução da jogada. Em vários lances da partida, é possível notar uma falta de ímpeto da equipe em atacar os espaços oferecidos pela Fiorentina. Já vamos entender melhor como a Fiorentina defendia. Dessa forma, o Milan fazia sua saída de bola com 3 jogadores, sendo os 2 zagueiros mais o Fofana. Mas esse tipo de saída de bola tentada não gerava qualquer vantagem para a equipe, forçando o recuo e inversão da defesa. Rafael Leão apresentou boas roubadas de bola e puxadas de contra-ataque, mas a equipe toda estava com dificuldade em dar prosseguimento na jogada ou finalizar de alguma maneira. Uma outra coisa que me chamou muita atenção foram as recuadas do Morata, um jogador que não tem uma característica de armação, mas tentou fazer esse papel em diversos momentos, errando a execução e em alguns momentos alimentando os contra-ataques da Fiorentina. E como a Fiorentina se defendia? A Fiorentina não pressionava com um bloco extremamente avançado, sufocando o Milan. Fazia um tipo de pressão média, confiando muito na leitura de jogo de seus marcadores. Essa leitura de jogo, no início da partida, estava criando algumas situações de confusão na defesa, mas após o minuto 20 aproximadamente, o sistema de marcação conseguiu encaixar de forma mais eficiente. Os jogadores mantinham sua marcação até que algum gatilho de posicionamento ou algum companheiro os orientassem para que houvesse uma troca de marcação. Isso gera alguns riscos, como a possibilidade de que o adversário arraste seus jogadores para onde eles querem ou se aproveitem das saídas que os zagueiros fazem para marcar. E como a Fiorentina atacou a equipe do Milan? A Fiorentina frequentemente forçava situações de 2 contra 1 nas laterais do campo. Em ambos os lados foi possível notar essa tentativa de vantagem. A partir dessas situações de 2 contra 1, alguns desdobramentos foram criados, mas o que a equipe mais insistiu foram os cruzamentos a partir de uma inversão. Como o Milan se defendia em um 4-4-2, a jogada de inversão foi um belo modo de gerar vantagem contra a defesa. Para explicar melhor essa jogada, basicamente, quando se é possível fazer o bloco de marcação adversário correr para trás e na diagonal, caso exista um cruzamento, especialmente de primeira ou com velocidade, ele se torna muito perigoso pelo risco de gol contra ou espaço nas costas da defesa, ou um desdobramento em escanteio. Se formos olhar em volume, a equipe da Fiorentina não atacou em tantos momentos, mas foi muito eficiente, criando um número de situações claras de gol bem menores que o Milan, mas conseguiu sair com a vitória. E como o Milan se defendeu nessa partida? O Milan ficava bem compactado com suas 2 linhas de marcação, com ambos volantes protegendo muito bem a entrada da área e possíveis infiltrações. O Milan não fez uma partida ruim defensivamente, longe disso, mas como eu disse anteriormente, errou demais na partida, e um desses erros acabou por consequência no gol da vitória para a Fiorentina. E o que mais me chamou a atenção na marcação do Milan
foi a falta de pegada de marcação. No primeiro gol da Fiorentina, ninguém pressiona o Adli, que recebe uma bola na lateral do campo, gira e bate de um local difícil sem que alguém dificultasse o ato de chutar. Observações gerais. Em diversos momentos assistindo a partida, eu me perguntava o motivo do Morata estar recuando tanto para armar as jogadas mesmo após tantos erros. Isso não é uma crítica direta ao jogador, e sim ao plano de jogo que foi adotado. Além disso, eu me perguntava qual o motivo do Fofana estar fazendo essa saída de bola como terceiro zagueiro se os dois atacantes da Fiorentina não saltam para fazer a pressão. Entendo que caso o Fofana decidisse se apresentar mais como uma opção de passe nas costas das linhas de marcação, muito mais jogadas poderiam ter sido criadas. Perceba neste lance como o Fofana deixa de ser um terceiro zagueiro e passa a ser mais ativo na construção de jogadas, tanto que ele é responsável pelo passe entre as linhas buscando o Pulisic, que deixa o Abraham na cara do gol, que tem uma chance clara, mas desperdiça uma bela jogada. Digo isso pois o sistema de marcação adotado pela Fiorentina contava com perseguições individuais e combate dos zagueiros saltando para marcar quando alguém fosse acionado. Portanto, basta que uma pessoa falhe nesse tipo de marcação para colocar todo o sistema em xeque, e o Milan não se aproveitou disso. Em certo momento, o Milan até esboçou explorar mais os espaços na inversão buscando o Emerson Royal, mas novamente, a execução não saía da melhor maneira. Ou o passe vinha forte, ou obrigava o Emerson a segurar a passada ao invés de avançar e agredir o adversário. Tabelas simples ou de 3 jogadores poderiam ter sido outro tipo de jogada tentada. A exemplo do último vídeo aqui do canal, caso a Fiorentina tivesse enfrentado o Bayern, teria enfrentado sérios problemas. E quem fica com o destaque dessa partida? O destaque dessa partida não poderia ser entregue apenas a um atleta. 2 atletas se destacaram na minha opinião. O De Gea, por ter pego 2 pênaltis e feito boas defesas na partida, garantindo assim o resultado, e o Adli, que fez uma excelente partida interceptando muitos passes, desafogando a equipe na saída de bola e além de ter feito um dos gols. E o que podemos aprender com essa partida? O Milan não apresentou uma boa alternativa para o estilo de marcação da Fiorentina, resultando em um jogo sem muitas chances claras de gol para a equipe rubro-negra. Não era o dia do Milan, até os grandes passam por isso. Vamos aguardar os próximos jogos e ver quais variações as equipes apresentam. E você, o que achou da partida? Alguém se destacou mais que os atletas mencionados? Deixe nos comentários sua opinião sobre essa partida, deixe o like, se inscreva no canal, muito obrigado e até a próxima análise.